Boa tarde, queridos alunos, tudo bem? Hoje nós vamos falar na aula de artes dos seguintes assuntos: pelas lentes da história, sombras que contam histórias, o teatro de sombras pelo mundo. Vamos estudar das páginas 86 a 89. Bom, nós temos formas de contar o tempo desde o início da humanidade. Assim como a humanidade contava o tempo, na história também existem os tempos da história, que são a situação inicial, o problema ou desafio, o clímax ou o desfecho final. Dividir e contar o tempo era uma situação muito importante para as civilizações antigas. Eles só sabiam que era noite ou dia pelo entardecer ou pelo amanhecer. Depois eles inventaram esse aqui, que é o relógio do sol, que vai marcando a sombra de acordo com o horário do dia, né? E tiveram também a invenção do relógio da água, para depois nós hoje termos uma evolução muito grande desse relógio, temos os relógios de pulso, os relógios digitais, os relógios que temos hoje em dia, inclusive que já não são mais usados porque os celulares substituíram esses relógios. Então, a marcação dos tempos, tanto na história como para a humanidade se organizar, foi muito importante. E vocês veem que esses relógios, né, o relógio, principalmente o relógio do sol, ele faz uma sombra. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Aqui foi só uma abordagem da história, né, a história dos relógios, a marcação do tempo, como era feita. E agora nós vamos passar para as sombras que contam histórias. Quem não viu já uma representação de um teatro de sombras? Podemos fazer com as nossas mãos, imitando um cachorro, imitando uma pomba. Somente temos que ter um pano, né, um lençol, uma luz atrás, que pode ser de um abajur ou de uma vela, tomando muito cuidado, e ficamos atrás desse lençol. E ali fazemos uma representação do que quisermos, e essa representação vai se decalcar nesse pano, que provavelmente tem que ser branco, e para os nossos espectadores que vão estar na frente desse pano vai aparecer uma história. É bem interessante, nós brincamos sem mesmo ter fantoches nem nada, usando o nosso corpo. Essa situação de contar do teatro de sombras pelo mundo, acontece há muito tempo. O teatro mais famoso de sombras do mundo é o Karagöz. O nome do tipo de teatro mais famoso é um teatro turco. O principal personagem é o nome do teatro, que é o Karagöz. E um dos mais tradicionais teatros de sombra da Índia é o Tolu Bomalata, que existe há muito antes do rádio, da televisão e do cinema. Os grupos dos artistas que produzem o Tolu Bomalata viajam por vários lugares e apresentam o espetáculo em aldeias, em vários lugares. Vamos ter uma representação aqui dos bonecos do teatro de sombra manipulados com varas. Aqui nós temos do teatro chinês e o Yixuan na China, e os personagens Karagöz e Hassivar em cena. Aqui, ó. O Karagöz e o Hassivar é na letra B do teatro turco de sombras, e esse aqui, esse tigre, né? Ele é do teatro chinês, manipulado com varas.
Da mesma forma, todos funcionam. É necessário que exista um pano branco na frente e atrás existem pessoas manipulando os personagens para que eles sejam entendidos pela frente. Os espectadores estão na frente do pano branco. Atrás estão os manipuladores dos fantoches e assim eles vão contando a história. O teatro de sombras é muito antigo. Vocês vejam que ele começou numa antiga lenda chinesa. O teatro usando bonecos é muito comum ainda hoje em todo o mundo, mas o teatro de sombras começou há muito tempo atrás, porque não se exigia nada para fazê-lo, somente criatividade e algumas sombras. No nosso livro nós temos a representação de vários tipos de sombras que podemos fazer com as mãos. Então, que tal colocarmos a nossa criatividade em ação e colocarmos um pano hoje na nossa sala? Alguém segura o pano e vocês fazem a representação atrás desse pano para os espectadores observarem na frente. Claro, coloquem um abajur para ser mais seguro ou alguma coisa que faça luz atrás do pano branco para que as pessoas da frente possam ver. E aí é só soltar a imaginação usando o nosso próprio corpo. Vejam que criatividade incrível. E eu tenho uma lembrança muito grande disso, porque quando chovia ou faltava luz na minha casa, a minha mãe, para não nos deixar assustados, ela brincava conosco, acendia uma vela, claro, com muito cuidado, e brincava comigo e com meus irmãos de fazer a representação dessas formas na parede, contando uma história para que nós não ficássemos nervosos com aquela falta de luz e com o escuro. Vejam que lembrança eu tenho bem interessante desse teatro de sombras. Agora eu vou colocar um vídeo desse Teatro Caragoz para vocês poderem ver como é antiga essa produção de arte. Ok, pessoal? Obrigada!